Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Rental Cash. O Rental Cash é uma apresentação, um apoio da Vai, que é a empresa de tecnologia e de rastreamento para locadoras, juntamente com a Brick, JG Corp, aluguel de carro barato e com apoio da ABLA, né, Associação das Locadoras. E hoje, né, Júlio, estamos aqui em São Paulo, fazendo uma série de gravações, né, num lugar muito especial e falando em lugar especial com pessoas especiais, é isso? Nossa, hoje temos dois convidados aí realmente diferenciados e muito especiais da ABLA, da Associação Brasileira das Locadoras. Sejam bem-vindos, Marco Aurélio, Paulo Miguel, é uma grande honra estar com vocês aqui. E para começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Primeiro, obrigado por estarem aí com a gente. Paulo Miguel, queria ouvir um pouquinho a sua história. Fala um pouquinho da onde veio o Paulo Miguel. Quantos anos você está nesse negócio? Júlio, alguns anos, né? Eu aprendi com um conhecido que falava, fiz 35 outro dia, então ainda tô novinho aqui no mercado, né? Mas eu comecei no setor locação de veículos em 86. Meu pai montou uma franquia da Localiza em Marília. Então, desde aquela época, eu estou meio que ligado ao setor. 86, uau. Muito. Então, tenho acompanhado vários anos aí, tudo que aconteceu no mercado. E de acho que uns 18 anos para cá, mais envolvido nessa área do sindicato, da ABLA, trabalhando mais esse lado político do setor, que é importante, aquele lado invisível que ninguém vê o que está acontecendo, só vê o resultado, mas não sabe o quanto a gente trabalha por trás, nos bastidores, para fazerem as coisas acontecer. Tanto pelo sindicato quanto pela ABLA, o que a gente faz no dia a dia para deixar a vida dos locadores um pouco mais fácil. Poxa, que legal, que bela história. Eu vou passar agora para o Marco Aurélio. Marco Aurélio, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por estar aí com a gente, separar um tempinho aí da sua vida diária aí e estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Então, Júlio, primeiro, muito obrigado aí, Luiz, pela oportunidade de estarmos aqui conversando. É sempre bom estarmos falando um pouco, principalmente quando a gente fala do negócio de aluguel de carros, que isso me encanta muito. Bom, Marco Aurélio Nazaré, eu estou no negócio de carro aí, de aluguel de carros, há 28 para 29 anos. Eu também comecei com uma franquia Localiza, lá em 1995. E essa franquia é uma franquia que expandiu, nós contratamos inicialmente uma cidade e chegamos a um número grande de cidades, em que na nossa região nós tínhamos 19 cidades no total. Crescemos, viramos uma referência dentro do sistema Localiza, tendo em vista que atuei quando estava lá como secretário, como diretor financeiro, como vice-presidente e como presidente da Abralisa, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. E participei ativamente do processo aí de crescimento Localiza, que de fato aconteceu muito a partir de 1990 e alguma coisa para cá, ok? Bom, nós saímos da Localiza em 15 de agosto de 2020, na pandemia. 2020. Nós negociamos a nossa saída, foi um longo tempo de negociação e continuamos com o nosso negócio de aluguel de carros, em especial no contrato de longo prazo, tendo em vista que quando fomos desligar, uma cláusula de no compete de 2 anos, que era para o todo, mas nós conseguimos negociar para que fosse apenas para o aluguel diário, o balcão. Então, nós continuamos atuando no contrato de longo prazo, que representava mais de 95% do nosso faturamento, do nosso volume de negócio. Então, nós dedicamos ao que, de fato, nós sabíamos fazer e que não era o repasse de know-how da Localiza, que a Localiza repassava know-how para o balcão. O trabalho ao balcão, que, por sinal, eu quero aproveitar e reforçar a importância de ter passado pela Localiza, uma escola fantástica. Super escola. E deixei lá uma série de amigos e posso dizer que foi um curso, começou com um curso técnico, virou para um curso de graduação, curso de pós-graduação, doutorado e pós-doutorado em negócio de aluguel de carros. Que legal. Que é uma referência. Muito não é? bom.
Excelente. E nas entidades, estamos aí em entidades de classe já há bastante tempo. E se me tiver tempo, eu vou falar aqui, fazer uma retrospectiva rápida. Com certeza. À vontade. 1990 para 91, eu fui para a CDL Itaúna. Meu primeiro negócio foi comércio, e tem até hoje o comércio. Comércio de confecções, de calçados, artigos de vestuário em geral. Interessante. E eu fui para a CDL primeiro como vice-presidente, depois como presidente. Fiquei 2 mandatos, que é o que o estatuto permitia, como presidente da CDL. Depois fui para a Associação Comercial e Industrial, num projeto de construção que nós chamamos de CDE, Centro de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse projeto foi, inclusive, abraçado pelo Sebrae Nacional na época. Fiquei como presidente da Associação Comercial por um período de 4 anos, 2 mandatos. Tempo esse que, inclusive, enquanto estava na CDL dando continuidade na Associação Comercial, nós fundamos uma cooperativa de crédito lá na cidade. Fiquei inicialmente no conselho da cooperativa de crédito. Aí o pessoal, logo em seguida, um mandato inicial pequeno, de 2 anos, vencido o mandato, o pessoal queria que eu assumisse a presidência. Eu falei, não, eu vou para onde eu tenho informação específica, que é a diretoria financeira do negócio de dinheiro, que mexe com dinheiro. E aí assumi a diretoria financeira, onde fiquei por 15 anos na cooperativa. Uau! Caramba. 15 anos. E deixamos uma baita cooperativa. Além disso, eu fui presidente da Agência de Desenvolvimento de Itaúna e da região que nós constituímos. No tempo que eu estava na CDL, eu atuei também como vice-presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais e na Federação do Comércio Logista também. E um caso único, inclusive, que eu também, no mesmo tempo que estava como vice-presidente do Comércio Logista, eu estava como vice-presidente da Federaminas, que era a Federação das Associações Comerciais. Porque sempre teve uma rivalidade muito grande entre a Associação Comercial e CDL. E aí eu consegui estar nas duas ao mesmo tempo, como vice-presidente, primeiro vice-presidente, fiz um trabalho de união, que foi o motivo da constituição do CDE, que foi a união de todas as entidades de classe de representação empresarial em Itaúna e região, num único espaço físico, mantidas as identidades, mas com uma sinergia completa. Olha só. Onde nós tínhamos um compartilhamento completo de toda a estrutura que foi constituída. Inicialmente, cada entidade ficou na sua sede, e depois construímos um prédio de 10 andares para essas entidades, onde hoje, inclusive, deixamos lá também constituída uma universidade com diversos cursos. Onde temos a cooperativa de crédito no primeiro e no mezanino, depois temos um auditório enorme, temos um andar de eventos, depois nós temos o 3º e 4º andar como sendo um andar administrativo das entidades todas. Não existe sala de nenhum presidente de entidade, não existe uma divisão, um local onde se denomina que seja dessa ou daquela entidade. Tudo compartilhado, uma única secretária. Sim. E tudo administrado com um gerente de RH, um gerente financeiro, um gerente administrativo para fazer tudo. Olha só. E não tem sala de presidente. O presidente ocupa uma sala de reunião normal. Quando chega lá para despachar qualquer coisa, com uma secretária que é única. Sim. Legal. De todo mundo. Definido o foco de atuação de cada uma, claro. Depois disso, eu já estava Localiza. Na Localiza, eu atuei muito como... Só fazendo um gancho muito importante do que o Paulo Miguel falou também, todo esse teu trabalho, ao mesmo tempo, você tinha o seu negócio por trás, né? Ao mesmo tempo. Exatamente, claro. É incrível isso. Tempo. Incrível. E, por sinal, eu falo que o network que a gente consegue construir e o que a gente consegue aprender trocando experiências. Exato. Eu posso dizer para vocês que eu tenho muitos cursos de pós-graduação, de doutorado, viu? Porque é realmente fantástico. Bom, então na Localiza eu já disse que eu atuei como presidente da Associação Brasileira. Atuei um tempo como presidente do Sindicato das Locadoras no estado de Minas Gerais, por 2 mandatos, um primeiro mandato de 2 anos e um segundo de 3. E agora na ABLA, já estou há bastante tempo na ABLA. Entrei na ABLA no mandato do Paulo Nemer, no Conselho Fiscal. Depois, em seguida, no mandato do Paulo Miguel, eu atuei com ele com 2 mandatos, 4 anos como vice-presidente. E agora,
um primeiro mandato que nós fizemos, eu assumi como presidente, o Paulo, um compromisso de estar conosco como vice, e renovamos o mandato agora em novembro, dezembro passado, quando numa eleição já num novo estatuto, mas para 3 anos o mandato. Então nós vamos ficar aí 2024, 25, 26. Legal. O importante de tudo isso é que, em especial na ABLA, eu falo que nós temos 2 presidentes. Eu faço questão de falar isso para todo mundo e toda oportunidade que eu tenho. Pelo respeito que eu tenho com o Paulo e pela confiança que é mútua das duas partes. A gente vê, o mercado vê isso claramente, assim, muito bacana. A minha dificuldade por estar em Minas Gerais e por ter atuação em outros segmentos além do negócio de aluguel de carros, o Paulo representa muito bem a ABLA e o Paulo vai a Brasília e ele trabalha intensamente pela ABLA. Quando possível, nem sempre é possível para mim, mas quando possível eu acompanho e vamos juntos e trabalhamos juntos. Mas o mais importante é que temos um alinhamento de trabalho na mesma direção, com planejamento estratégico e que trabalhamos alinhados todos naqueles KPIs, daqueles indicadores, no propósito que temos, na visão que temos e evidentemente respeitando os princípios e valores. Legal. Eu acho que até indo nessa linha, acho que está começando as primeiras perguntas, né? E acho que muitas locadoras ainda têm algumas dúvidas, né? Entender o papel da ABLA mesmo, né? O Paulo até comentou, né? Fazer esse trabalho que às vezes é invisível, de estar por trás, fazendo acontecer, pensando no coletivo, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Qual que é o papel da ABLA, né? O que vocês estão fazendo, o que a ABLA vem organizando, né, pensando nas locadoras aí até o final do mandato de vocês. Paulo, você quer falar? Não, pode ir. Bom, primeiro é bom a gente lembrar de qual é o propósito da ABLA. Por sinal, nós fizemos isso lá no evento, que é representar, assistir e entregar valor para o associado. Tem que ter percepção de valor nas entregas. Essa percepção de valor é que faz com que o quadro de associados seja um quadro crescente, seja sustentável, crescente e que tenhamos uma atuação, uma participação desses associados. A ABLA, ela se propõe então a representar, a assistir e construir soluções que tenham percepção de valor, que é o que estamos buscando fazer. E eu vou passar agora então para o Paulo, para que o Paulo fale um pouco sobre todos os nossos projetos que estamos desenvolvendo. Paulo participa ativamente em tudo isso, inclusive esse fórum jurídico que terminamos hoje. Ele teve a coordenação do Paulo, como sempre teve nos fóruns jurídicos. Eu falo que o presidente figurativo sou eu, que fui eleito, mas quem trabalha é o presidente Paulo. Mas, na realidade, é uma união de esforços, um trabalho em conjunto. Paulo, por favor. Nós trabalhamos, basicamente, para atender a necessidade das locadoras, né? E a gente tem desenvolvido os projetos internos dentro da ABLA buscando isso. Então, a gente tem uma frente parlamentar, que acompanha efetivamente o que está acontecendo, não só em Brasília, como nos estados também, para a gente tentar administrar o que, às vezes, colocam como sendo obrigatoriedade do setor de locação, mas que não tem nada a ver com o setor de locação, né? Eu falo, as pessoas, às vezes, propõem projetos onde foge totalmente da realidade do negócio. E a gente acompanha para poder demonstrar qual é a realidade e levar sempre para o legislativo, para o judiciário, até para o executivo, as condições com as quais ocorrem dentro do setor locação. E isso é muito importante. O pessoal acha que locar carro você comprar o carro, entregar ali e... É fácil? É fácil. E é um negócio muito complicado, com muita responsabilidade, com muita coisa envolvida. Mas a gente tenta acompanhar dessa forma. A gente tem uma assessoria jurídica que também nos acompanha o tempo todo, olhando toda a parte jurídica que envolve o setor, e isso está linkado também com uma assessoria legislativa que acompanha isso, e a gente trabalha efetivamente em prol do setor, não em prol dos associados.
A Abla, como uma entidade associativa, teria como base os seus associados. Mas nós olhamos muito mais do que os associados, nós olhamos o setor. Perfeito. Nós buscamos uma integração do setor, entregando o valor para o associado e dentro de regras claras e bem definidas dentro da Abla, com planejamento estratégico estruturado, com alta capacidade de envolvimento das pessoas. Temos uma equipe dentro da Abla que podemos considerar de alto desempenho. Desde a minha gestão, a gente vem implementando algumas mudanças na Abla, dando mais visibilidade da Abla em todos os segmentos. Hoje nós temos grandes parcerias com todas as outras entidades do setor automotivo, e isso facilita a apresentação da Abla, da importância do setor de locação, que a gente precisa deixar claro isso. Sim. Hoje nós temos uma frota de mais de 1,5 milhão de automóveis, compramos 30% da produção nacional, é algo que impacta muito. E até complementando mais esses números, são mais de 20 mil locadoras no Brasil e quase 100 mil empregos. Então, é um setor considerável e a Abla representa isso. Nós estamos no dia a dia com as locadoras, entregando para elas o que elas precisam para que, de uma forma mais simples, e às vezes que uma pequena locadora não consegue alcançar sozinha, nós, em um grupo de locadoras organizadas, conseguimos trazer isso para as pequenas e médias locadoras. Eu acho que é isso que é importante. A gente está ali dando a mão para pequenas e médias locadoras desenvolverem seu negócio, conseguindo competir com as grandes locadoras de uma forma mais próxima, através dos serviços que a Abla cria. Nós criamos também dentro da Abla uma área de tecnologia, que é para aproximar mais a tecnologia dos associados. Temos investido bastante nesse setor também, porque hoje a gente pode considerar as locadoras como uma empresa financeira de tecnologia. Perfeito. Locadoras sem tecnologia e sem financiamento, ela não sobrevive. Então, a gente precisa estar no dia a dia junto com as locadoras, mostrando os melhores caminhos, as boas práticas, e isso a gente tem trabalhado muito dentro da Abla. Você sabe, tem algumas coisas assim que vocês estão falando e me chama muito a atenção. Primeiro o quanto é a dedicação de vocês, né, para com o segmento, né? Eu vejo vocês há muitos anos dentro do segmento, cuidando, né, não só do negócio de vocês, porque vocês, afinal de contas, são empresários, estão cuidando do negócio, mas assim, cuidando do segmento. Eu acho que isso é extremamente válido, extremamente tem um valor muito grande. E vocês começaram comentando algumas coisas assim que são muito interessantes. As pessoas não enxergam a grande maioria das coisas que vocês fazem, né? É aquela história, né? Ninguém vê o tombo que eu tomo, só as bebidas, né, que eu tomo na esquina. Mas assim, a gente vê que existe uma atuação muito forte, né? Eu já estou há bastante tempo nesse segmento e eu vejo claramente que o segmento está sendo cada vez mais bem representado, e esse valor, Paulo, que você estava falando, o que a Abla traz para o seu associado? Vocês estavam falando dos associados, tudo eu vejo assim, você estava falando de tecnologia e tal, o que a Abla traz para os associados? O que vocês trazem de vantagem para os associados da Abla? Posso? Por favor. Bom, primeiro eu acho que é importante ressaltar qual foi o investimento total que o negócio aluguel de carros fez em 2023. Ótimo. 66 bilhões. Nossa. Uau. É muito dinheiro. Sim. Isso, inclusive, com uma arrecadação, um faturamento de 44,9 bi, com um investimento superior ao faturamento. E olha que isso vem acontecendo desde 2018. Perfeito. Em todos os anos,
o investimento é sempre maior do que o faturamento. Então, isso comprova e mostra e reforça. O que o Paulo acabou de falar agora há pouco é que o negócio de aluguel de carros ele é financeiro e é tecnológico. Então, Perfeito. a tecnologia está aliada ao negócio e é dinheiro, é capital. Porque é intensiva a necessidade de capital. Né? É muito intensivo. Acho que outro dado importante é o quanto o setor movimenta a compra de veículos, né? Que está ligado a vários setores da economia do país. 30% né? que o Paulo acabou de falar, né? 30% dos emplacamentos são feitos pelas locadoras. É uma participação expressiva. E 19,1 bilhões de impostos recolhidos sobre a compra de veículos, IPI e ICMS. Olha, se nós considerarmos o que foi de impostos gerados da forma direta sobre o negócio do aluguel de carros, 5,7 bi na operação do negócio. Com mais, e isso é ótimo. Os 19,1 que foram gerados lá na compra dos carros. Exato. Que tem muita gente, vamos ser bem sinceros aqui entre nós, tem muita gente que fala, a locadora não paga imposto. Olha o número que você acabou de apresentar, né? É uma coisa assim extremamente importante. Eu acho que é algo que a gente tem que mostrar para o mercado. Eu falo a gente porque eu estou nesse mercado há muito tempo, né? Que, poxa, locadora paga sim imposto como qualquer outra indústria. Paga-se. Inclusive, essa imagem e essa visão que existe por uma boa parte aí dos cidadãos aí de que o negócio de aluguel de carro não paga impostos, nós conseguimos quebrar isso agora no processo aí de reforma tributária. Perfeito. Nós criamos um grupo de trabalho, contratamos uma equipe muito bem preparada, isso foi apresentado agora no Fórum Jurídico, e com essa equipe nós conseguimos acesso a Brasília, diretamente com a secretaria que trabalhou na reforma tributária, com a PI, com secretários outros, e nós conseguimos influenciar diretamente no sentido de que pudéssemos manter um equilíbrio, buscando o equilíbrio nessa relação que poderia até, às vezes, inviabilizar o negócio de aluguel de carros. E conseguimos. Nós conseguimos porque nós mostramos com a transparência, que é um dos nossos valores, os nossos números. O quanto nós recolhemos de impostos, o quanto representa o negócio de aluguel de carros para a indústria automobilística, sendo que a indústria automobilística representa aproximadamente 20% do PIB. Aí a locadora tem que pagar o imposto, porque senão ela não aluga. Como que vai pegar o carro e botar para alugar se não paga os impostos dela? Né? E ela já, veja bem, já vem dentro do preço do carro que nós pagamos. Perfeito. Não tem opção de falar que não vai pagar ou de buscar um planejamento tributário para não pagar. Não existe isso. Não existe. Muito pelo contrário. Ou paga ou paga. Além do mais, nós temos todos os tributos normais sobre a operação do negócio, que nós pagamos imposto de renda adicional, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, já paga ICMS, já paga IPI no carro, quer dizer, todos os tributos normais. O que o negócio de aluguel de carro tem? Em muitos estados do Brasil, eram 17 estados, eu não sei se hoje tem alguma mudança, mas existe uma redução no IPVA como incentivo para que as locadoras licenciem nos estados. Isso é realmente um incentivo, mas é a competitividade do próprio negócio e a força do negócio. É o poder econômico do negócio que faz com que o Estado veja como sendo melhor negociar uma redução da alíquota e ter os carros sendo licenciados no Estado do que não ter os carros licenciados no Estado e uma alíquota cheia que não recolhe nada. O carro licenciado no Estado gera ICMS para o Estado, que é uma alíquota muito maior sobre o valor do carro do que o IPVA. Perfeito. O ICMS transferido do Estado produtor para o Estado que o carro foi licenciado, essa diferença de ICMS transferida é muito maior do que o IPVA. E nós temos conseguido mostrar isso não só agora na reforma tributária, mas também aí nos estados todos aí, mostrando essa importância. Minas Gerais, agora há pouco, 2 últimos anos, foi uma luta, porque teve um projeto que falava no pagamento da recomposição da alíquota do IPVA na alienação do carro, na venda do carro, antes do final do exercício. E isso realmente trazia um problema sério, porque ia afastar as locadoras. Nós conseguimos mostrar
E temos mostrado isso também em outros estados e ganhamos, inclusive, ações aí na justiça em função, principalmente, dessa transparência e essa atuação efetiva com os números que nós podemos mostrar e que são muito representativos. Perfeito. Até reforçando, quem quiser entender um pouco mais os números, né? Esses números estão lá no site da ABLA, né? No anuário da ABLA, tem todas as informações lá, então entra no site da ABLA, tem todos os anuários, não só desse agora, mas já faz alguns anos que já tem isso, pode acompanhar passo a passo no detalhe aí todos os números, né? E eu tenho um comentário muito importante. A gente teve esse ano lá em Las Vegas, no maior evento, né, de locadora de veículos do mundo, e o pessoal de lá comentou assim: eu não vi em nenhum lugar do mundo números como os números que a ABLA apresenta para o mercado. Então, assim, vocês realmente fazem um trabalho diferenciado a nível mundial, mostrando, ó, esses são os nossos números, esse aqui é o nosso negócio, esse aqui é o nosso modelo. Então, isso é uma coisa muito diferenciada dentro do mercado, sem dúvida. Júlia, aproveitando esse gancho, eu acho que era importante reforçar um pouco do papel da ABLA One, que é um braço tecnológico da ABLA. Perfeito. E que foi criado não para sistemas. Ele foi criado exatamente para trabalhar a unificação dessas informações. Números e informações. E trazer os números técnicos corretos das fontes diversas e compilarmos todos eles dentro do anuário. Isso é feito anualmente. Esse anuário ele é utilizado pelo sistema financeiro em geral, é utilizado pelos investidores todos, tanto que periodicamente nós temos reuniões com fundos de investimento que participam 40, 50 investidores desses fundos, coordenados lá por um determinado líder lá do fundo gestor, onde nós vamos falar sobre o negócio de aluguel de carros e também ouvir do fundo o que é que eles estão enxergando e qual que é a visão do negócio aluguel de carros naquele momento. E aí essa é a grande oportunidade de alinharmos esses números e essas informações todas. Perfeito. Isso ajuda o negócio como um todo. Que legal. Estar no negócio como empreendedor e participar das entidades que representam esse negócio é extremamente importante, tanto quanto na política temos representantes lá, seja no governo federal, seja no governo estadual, seja nos municípios, seja em Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, tanto nas câmaras também estaduais, ou mesmo nas câmaras municipais, são as lideranças tratando do interesse do todo. Muito bom. E quando fazemos isso, fazemos com desprendimento total. Sim. Porque quando assentamos numa mesa, os membros do conselho, da ABLA, somos concorrentes no mercado. Sim. Mas ali nós unimos forças, defendendo e trabalhando os interesses do negócio aluguel de carros. Então, isso quer dizer, isso é muito importante, até como a gente vai falar com muitas pessoas aqui através desse podcast, falar, poxa, qualquer locadora pode e deve se associar à ABLA, deve estar próximo, e o gestor da locadora, ele pode fazer parte de uma parte da ABLA como gestor, ou seja lá do formato que ele quiser. Então isso é muito importante, ele participar ativamente disso, né? Cada estado tem a sua organização, né, do seu sindicato e tal, e ele vir e participar, como o evento que aconteceu, né? Pô, veio gente do Brasil todo para participar, para trazer sugestões, para trazer ideias e fazer o setor crescer. Mas é importante também frisar, Luiz e Júlia, o evento aconteceu, esse fórum jurídico, que é o 9º fórum jurídico, ele aconteceu ontem e hoje. Ontem a partir das 14 horas e hoje até às 12h30, 13 horas. Mas, no entanto, nós chegamos em São Paulo na segunda. E na segunda-feira, a partir das 14 até às 20 horas, nós fizemos uma reunião de conselho gestor aberta para o Conselho Fiscal, que nessas gestões todas estão abertas, para o Conselho Fiscal participar junto com o Conselho Gestor, somando esforços. Nós entendemos que o Conselho Fiscal não é aquele que vai conferir os números, é aquele que ajuda a dar a direção. Legal. Porque ele analisa os números e, com uma visão diferente daqueles que estão lá no Conselho Gestor, nos ajuda na direção. Nós também trouxemos todos os regionais. Em cada estado, nós temos um diretor regional da ABLA. Excelente. Isso é legal. Essa reunião de segunda-feira teve a participação dos regionais que já tinham chegado, dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Gestor, de 14 às 20 horas. Uma reunião extensa,
onde nós trabalhamos o planejamento estratégico e a apresentação de todos os projetos que cada um dos membros, seja de conselho fiscal, ou conselho gestor, ou que seja de regional, que tem atribuições e projetos sob as suas responsabilidades e que estão em desenvolvimento. Esse trabalho foi feito para um alinhamento completo. Perfeito. E na terça, na parte da manhã, a partir de 9 horas até as 13 horas, nós tivemos um evento, uma reunião de integração dos regionais, onde todos eles tiveram a oportunidade, sem a presença dos membros do Conselho Gestor. Não participei, fiz a abertura e saí da sala. Legal. Exatamente para que eles pudessem né? ter a liberdade, a tranquilidade de se posicionarem, se pronunciarem como exatamente pensam. Legal. Sobre qual é o papel da ABLA, o que eles precisam lá na região que a ABLA não está atenta e ainda não conseguiu perceber e entregar. E como que nós podemos aumentar ainda mais essa força e alinharmos as nossas estratégias e a nossa comunicação, porque é muito importante estarmos comunicando na mesma direção. Muito Sim. legal. Esse detalhe da comunicação é importante porque a gente vem trabalhando na comunicação com o associado e a importância dele tá associado é que ele recebe constantemente atualizações de tudo que está acontecendo no setor. A gente repassa as informações constantemente, inclusive para que o associado se sinta mais próximo da ABLA, mais próximo com o presidente da ABLA, nós temos um canal de comunicação mensal onde o presidente faz uma reunião aberta com os associados. Legal. É uma reunião virtual, mas aberta a todos os associados que podem entrar, perguntar, saber o que está acontecendo, e é uma forma da gente estar mais próximo do associado, porque a gente quer o associado participando da ABLA. A gente precisa do associado participando da ABLA, e é isso que a gente vem buscando nessas últimas gestões. E a transparência, né? Eu acho que isso gera uma transparência, né? A partir do momento, né, Marco, que você abre, né, a tua tela, ok, faça uma pergunta que você quiser, é porque vocês estão sendo transparentes, estão sendo abertos aqui. Estou aqui para ouvir e responder, né, todas as perguntas que vêm por aí. Júlia, transparência é um dos nossos valores. Exatamente. E quadro de valores foi feito apenas para que você possa a todo momento olhar e refletir se o que nós estamos ali Tá naquele constando caminho, né? e o que nós estamos falando, se de fato estamos fazendo. Exato, Não é? perfeito. Fala o que eu faço e faça o que eu faço. Exatamente, Exato. perfeito. Só para deixar claro, né, esse episódio está sendo gravado, hoje é dia 7 de agosto, né, e quando o Marco comentou do evento, o evento foi realizado em São Paulo, né, com interesse, foi feito muito pensando nos interesses, né, dos associados que colocavam ali suas dúvidas, com riquíssimo conteúdo, não só dos palestrantes, mas dos temas também. Então, se você quer saber um pouco mais, né, entre em contato com a ABLA, procura ali as informações sobre o Fórum Jurídico, né, o 9º Fórum Jurídico que aconteceu e todos os outros eventos que estão ocorrendo aí, tem uma agenda extensa. A gente já vai falar de um grande evento aí que vai acontecer no final do ano, mas só para deixar claro que o episódio está sendo gravado aqui, mas foi muito bacana o Fórum Jurídico que vocês realizaram. Eu só queria acrescentar um detalhe, você falou o Fórum Jurídico, não foi só para os associados, tá? Sim. Foi para o setor de locação de veículos. Então, qualquer locadora poderia participar. Legal. E aí, também só complementando os comentários, você falou, né, às vezes o dono, o gestor, mas às vezes as pessoas que fazem parte da locadora, que está atendendo o cliente também, tem total abertura de saber mais sobre o setor, né? Eu acho que é até importante estar pensando no crescimento de carreira, quanto mais ela entender do setor, melhor vai ser para a sua locadora, para o futuro da carreira dela, né? E um evento aberto, né? Você Exato. falou muito claro. Eu vou complementar. Por favor. Então. Olhando a carreira, né, o desenvolvimento da carreira, é muito importante você conhecer o setor e dentro da ABLA, para aperfeiçoar mais isso, nós temos a Universidade ABLA, que é a Uniabla, que traz cursos para o setor de locação direcionados a determinadas áreas do setor de locação, que também são disponíveis. A gente tem lá no site, nós temos uma parte de cursos gratuitos, uma parte de cursos pagos, mas desde a formação básica da locadora até curso para alta gestão. Sim. Né? Então, nós nos preocupamos também em trazer
conhecimento para as pessoas progredirem dentro da carreira do setor de locação de veículos. Então, se você quer trabalhar no setor, você tem aonde começar a sua base de entendimento do que é o setor, como ele funciona, para poder se especializar e vir trabalhar no setor de locação. Capacitação, né? Capacitação. Perfeito, perfeito. Olha, gente, hoje eu estava, durante o evento, eu estava refletindo e pensando na apresentação da doutora Carolina, ela falando sobre que 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Exato. E que 95% não chegam, desses 90% não chegam na terceira geração. Uhum. Elas desaparecem, Sim. ou são incorporadas, ou elas saem do Sim. mercado, encerram a atividade e daí por diante. E eu brinco muito o seguinte, o brasileiro é empreendedor por natureza. Muito Brinco empreendedor. e afirmo isso com certeza. Mas ele é por natureza e por necessidade. Porque ele, como a economia tem muitos altos e baixos, numa dessas que a economia está em baixa, ele recebe o dinheiro de uma rescisão de trabalho, de contrato de trabalho, e vai montar um negócio. O negócio aluguel de carros, tem muitos que começaram dessa forma. Imagina bem começar um negócio de capital intensivo, de altíssimo risco, Altíssimo isso. sem conhecer do negócio. Exatamente. Sabe qual é a comparação? Imagina bem se eu resolver amanhã atuar como médico Sim, e pergunto se você tem coragem de ir lá para poder tratar, fazer uma consulta comigo. exatamente. É verdade. Pois é, e o cliente que aluga com quem não sabe o que está fazendo? Uhum. Paga caro. E esse é um dos motivos que a Abla atua forte para o negócio todo de aluguel de carros e não apenas para os associados, exatamente para que a gente possa ter um nível mais elevado. Elevar o nível. Perfeito, perfeito. E indo nessa linha dos desafios, né? Quais são os maiores desafios hoje que uma locadora pode encontrar, principalmente para quem está pensando em abrir uma locadora ou está pensando em crescer? Quais são os maiores desafios? Sei que são vários, né? Mas quais são os principais desafios que são pautados na Abla e no mercado no geral? Sua pergunta é fantástica e oportuna. Primeiro, normalmente quando fala assim locadora, pensa-se em carro. Não, não é o carro. O carro é o que você tem que pensar por último. Primeiro você tem que pensar sobre pessoas, sobre gente. Depois você tem que pensar sobre tecnologia. Não adianta ter pessoas, ter tecnologia se você não tiver capital. E como é capital intensivo, porque o ticket médio do ano passado no nosso anuário dá acima de 100 mil reais. Uhum. Então, 112 mil reais. 112, confere? Isso. Se você compra 100 carros, imagina bem quanto custa isso. Aproximadamente 11, 12 milhões. Exatamente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o pior é que tem no mercado as instituições financeiras que concedem um crédito em função, evidentemente, da origem de quem está fazendo o investimento, das garantias que são concedidas se você tem patrimônio e do conceito do que você tem no mercado se você está vindo de um outro negócio ou já participa de um grupo empresarial. Mas 12 milhões, 11, 12 milhões é muito dinheiro em qualquer negócio. Perfeito. Sem dúvida. Não tenha dúvida disso. E 100 carros é muito pouco. É pouquíssimo. Para é o o que eu aluguel ia de falar. carros. Exatamente. Então, quando você fala em 1.000 carros, Uhum. você já está falando em cento e Tantos milhões. cento e tantos milhões. É. E administrar um negócio que envolve tanto dinheiro, que envolve a necessidade de ter gente muito bem preparada, que envolve ter tecnologia e que aí depois você vai decidir, inclusive, sobre os carros que você precisa e que você vai ter que lidar com as montadoras, todas elas, com planejamento, com programação de compras, porque se você for comprar pontual, pode ser que você não consiga o desconto de uma negociação específica e de um processo estatório que você vai entrar. Quando você vai entrar num processo estatório, você consulta sobre qual é o custo do dinheiro e qual é o custo Naquele do momento. carro adequado. Qual é a política comercial de desconto que você vai conseguir negociar com a montadora. Imagina bem se aquela compra pontual que está negociada
ela passa, mas o processo licitatório estende por mais 60 dias. Sim. Pode ser que a hora que você ganhe o processo licitatório, você não consiga comprar Exato. Sim. com o custo do capital que foi calculado, Sim. com o desconto, com a política comercial adequada, Até prazo de entrega dos veículos o também. prazo de entrega dos veículos e daí por diante. Então, nós estamos trabalhando muito através de uma compra coletiva centralizada com um projeto especificamente desenvolvido para o associado ABLA, esse é especialmente para o associado, de compra programada, planejada para o ano com uma calendarização, e isso as montadoras querem, porque permite um planejamento de produção. E o planejamento de produção, evidentemente, é mais confortável, porque dá mais segurança para essas montadoras e elas vão ser mais agressivas. Sim. Então, quando você me pergunta quais são essas dores, o que é que... São muitas Desafios, variáveis. E eu falei de uma forma mais ampla, mas eu queria dizer o seguinte, tão importante quanto ter o capital e entender do negócio. capital, do negócio financeiro, ter a tecnologia, ter gente competente, preparada, ter o carro com a política negociada com a montadora de forma adequada, é participar da ABLA. Porque na ABLA ele consegue ter as informações básicas De como fazer e o negócio. complementares do negócio. Isso, exatamente. Como fazer com todas essas variáveis uma conjunção que permita ter rentabilidade. Principalmente Porque toda a assessoria. ganhar dinheiro com locadora não é fácil. Não é fácil. As pessoas olham de fora. Ah, a locadora tem um monte de desconto para comprar carro. Depois vende o carro mais caro do que comprou. Isso, infelizmente, as pessoas falam por aí. E é uma falácia, é uma mentira, né? É um conjunto, um conglomerado de desafios absurdo. E aí eu vejo claramente onde a ABLA, olha só, várias coisas que eu estou ouvindo aqui, que estou aprendendo e estou conhecendo. Treinamento, né, capacitação, compra de carro, o Marco acabou de falar, super importante também. Parte de tecnologia, quantas coisas aí, diga lá. Não, o Marco falou a parte bonita. Essa é a parte mais bonita da locação, né? Quando a gente fez tudo isso e começou a operar, aí começa a ter a dor de cabeça. Nós temos uma súmula, que é a súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que dá uma responsabilidade solidária à locadora que não existe em nenhuma outra atividade. Sim. Então, hoje, as locadoras têm uma responsabilidade que não fica só no locatário. Sim. Que se ele não tiver condição, pode vir respingar na locadora. Esse é um dos grandes problemas de quem está operando. Uma outra coisa que, além de toda essa organização, a gente tem um gargalo, que são as multas de trânsito no Brasil. Sim. Falta integração de sistemas, falta um sistema público que funcione com todos os entes públicos que podem atuar os veículos. Então, A famosa frase que eu sempre falo quando a gente fala de multas é aquela história que a multa pode fechar uma locadora. Né? Sim, sim. Todo mundo fala isso. Então, são alguns gargalos, além do início da operação, o dia a dia da operação, que eu falo que principalmente quem trabalha com locação diária é uma aventura por dia. Não é um desafio por dia. É um desafio por dia. Porque não trabalhar com locação de veículo, não é aquela regrinha aplicada a todos que você não tem muitas alterações. Não, você tem alteração todo dia. É um negócio novo todo dia que você tem que estar desbravando. Você entregou... Se cada cliente é um cliente, cada negociação é uma negociação independente, claro. Diferente. Sim. E que não tem como você comparar uma com a outra. Os perfis de utilização são completamente diferentes. Modelos de negócio são diferentes, né? Tem que ter uma flexibilidade muito grande para poder entender e fazer cumprir. E olha, e gente boa na frente, porque quem tem filiais... Sim. Você tem uma extensão do problema que essas pessoas, se forem boas, vão minimizar o problema. Mas se não forem boas e se forem relapsas,
Uma cochilada qualquer pode criar um problema de todo tamanho que fecha uma locadora. Exatamente. Se não me engano, são 69 milhões de usuários. É isso mesmo. Isso, né? São 69 milhões de universos trabalhando. E diferente da venda de um produto que a pessoa leva embora e... É dela, né? É dela. Essa não, ela vai utilizar e voltar. E na volta dela, ela vai trazer todas as consequências daquela utilização. Então, é algo que... por isso que eu falo, Muitas é uma aventura variáveis. por dia. Sim. Não, e aí nós estamos falando de modelo de negócio, GTF, hack, motorista de aplicativo, locação de moto, caminhões, que cada um é um modelo diferente, né? Então tem muitas variáveis para a locadora e aí por isso é importante ter um acompanhamento, fazer parte da associação para ficar um pouco mais estruturado, capacitado, né? Pessoas com qualidade à frente do negócio, então é importantíssimo isso. Nossa, como a gente está aprendendo aqui, hein, Luiz? Muitas informações importantes aí para o segmento e para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que vocês falaram algo muito importante. Marco Aurélio estava falando de dinheiro, de pessoas. Você falou, a locadora ela entrega um bem de 100 e tantos mil reais, como média ali que vocês colocaram, na mão de um terceiro, desses 69 milhões de usuários, que o tempo todo pode estar tomando uma multa, pode estar correndo mais do que deveria, pode atropelar alguém, pode bater o carro, pode acontecer. E a responsabilidade, como você falou, súmula 492, é da locadora, né? Ela é a dona do carro, ela é dona da propriedade. Então isso é muito sério, um problema muito sério. E eu vejo o quanto é o papel da ABLA para trazer e ajudar, né, as locadoras a minimizar esses problemas e esses riscos. A ideia acho que aqui não é botar medo em ninguém, mas sim consciência da importância de fazer um trabalho bem feito. Exato. E que tem pessoas e a associação disponível para poder ajudar nisso, né? Então acho que isso é importante. Eu queria aproveitar e reforçar, Júlia inclusive participa do nosso processo Perfeito. de qualificação, do nosso processo de alinhamento a nível Brasil, como participante e como instrutor e como facilitador da Uniabla. Então, o Júlia anda aí no Brasil e trabalha o desenvolvimento e o alinhamento dessas informações. Isso, Júlia, é um papel extremamente importante, porque levar nos diversos pelos rincões afora aí do Brasil, as distâncias são enormes, as culturas são muito diferentes. É extremamente importante o papel da Uniabla, no sentido de que possamos estar mostrando quais são essas variáveis e o que nós podemos fazer para poder minimizar o risco. Perfeito, exatamente, isso mesmo. E, evidentemente, conseguir rentabilizar o negócio. Com certeza. Porque os bancos concedem empréstimo, entregam o dinheiro mediante uma contrapartida que é o encargo que nós pagamos, que é o negócio deles. Mas eles precificam em função do risco. Principalmente, que eles analisam muito, é a capacidade de gestão do negócio. Perfeito. Como que esse investidor, essas lideranças que estão à frente do negócio, estão preparadas para fazer a gestão do negócio. Exatamente. Então, a nossa responsabilidade é de exatamente mostrar para esse pessoal que qual é a direção e que a direção ela tem que ser uma direção no lado bom do negócio, que ganhamos todos. Não existe ilha de excelência nesse negócio. Exatamente, sem dúvida. Bom, a gente está chegando quase no final, né, Luiz? Sim. Mas, assim, como visionários de mercado, como vocês estão enxergando o mercado de locação, o que vocês veem para o futuro? O que vocês estão enxergando? Como que vai ser o segmento locadora daqui a alguns anos? Até carro elétrico, a gente vê essas histórias. Como é que vocês estão enxergando o mercado para o futuro? Eu vou deixar o Paulo começar. Eu complemento. Bom, a gente vê que o mercado de locação a cultura da locação de veículo vem mudando no Brasil nos últimos anos. E isso faz com que a locação de veículos seja crescente e a gente vê esse crescimento ainda para os próximos anos, quando a gente compara o número de veículos locados no Brasil para pessoa jurídica, por exemplo, que é muito mais baixo do que em qualquer outro país. Então, a gente vê ainda um grande crescimento.
Fora outras possibilidades que vem tendo, como aluguel de moto, que vem crescendo bastante, aluguel de caminhão, equipamentos. Então, a cultura da locação de bens vem crescendo no Brasil. E isso é promissor para o setor como um todo. A questão do carro elétrico, Juliana, eu ainda vejo que a gente tem um grande caminho para chegar lá. Nós estamos num momento de mudança de tecnologia, a gente vai ter avanços tecnológicos grandes nos carros elétricos nos próximos anos. Então, o Brasil ainda não tem uma infraestrutura necessária para você usar o carro elétrico sem ter sua estrutura própria de carregamento. Então, acho que a gente ainda tem algumas etapas para acontecer. Nós estamos num momento de conhecer a tecnologia, E para você entregar um carro elétrico para uma pessoa que não conhece o carro elétrico, para ele usar por 1, 2 diárias, é complicado. Ainda mais desafiador, né? Mais desafiador. E você viu, nós escutamos isso nos Estados Unidos também. Lá também, que imaginamos uma estrutura um pouco melhor, também é um mercado complicado, ainda está em desenvolvimento. Então, eu acho que os contratos de carro elétricos vão acontecer principalmente em terceirizações de frota, de last mile, ambientes controlados, algumas situações assim. Para o público em geral, pode acontecer em carros por assinatura, que são carros de período de locação mais longo, mas no curto prazo eu ainda acredito que isso vai demorar. Porém, é um mercado em crescimento, veio para ficar. Não acredito que a gente tenha uma mudança totalmente para o elétrico. A gente vai trabalhar com várias matrizes aí, inclusive o álcool é uma grande alternativa para o Brasil. Sem dúvida. Então, acho que a gente tem um período de transição aí, mas acreditamos no crescimento para os próximos anos. Legal. Antes de passar para o Marco, eu pegar um gancho da moto, né, Paulo? Eu acho que o aluguel de moto é algo que está muito forte, né? Está crescendo bastante. Se eu pegar só esse ganchinho antes de passar para o Marco. Não, está crescendo bastante. Se a gente pegar pelo próprio anuário, nos últimos 2 anos, o incremento de motos no setor de locação foi muito grande. Não vou lembrar os números, se não me engano, são 70 mil motos emplacadas. 37 mil motos emplacadas o ano passado, mas já montando uma frota de 77 mil carros. Olha, 77 mil motos. É bastante, hein? E a gente tem que considerar hoje que com o valor do carro muito alto, Exato. Né, que a gente tem, o carro no Brasil não é barato, é caro, as pessoas não estão optando pela moto, né, não estão comprando carro, estão optando pela moto. E quando a gente sai, principalmente dos grandes centros, e vai para o interior ou para a região mais norte, nordeste, a gente vê uma grande utilização de motos por todas as pessoas. Né? Então, é um mercado que vai crescer muito, porque ele te dá uma parcela menor por semana, né? Como é a locação de moto, mas que às vezes a pessoa consegue encaixar no orçamento dela. É um investimento muito menor, né? Como o Marco estava comentando. É o investimento intensivo. Intensivo para a moto é um pouco menor, né, do que um carro em si, né? Marco, conta para nós qual que é a sua visão de futuro para o mercado de locadora. Bom, o negócio de aluguel de carros está só começando aqui, como o Paulo mesmo já mencionou. Mas nós tivemos aqui um acelerador do negócio de aluguel de carros na pandemia. E a pandemia fez com que as pessoas e as empresas todas passassem a analisar melhor sobre mobilidade. Pensar melhor sobre mobilidade. Quem tinha pessoa física numa família que tinha 3, 4 carros em casa, de repente tinha 3, 4 carros parados, porque não precisava de carro, não tinha como andar, não tinha como sair. Então os carros ficavam parados. As pessoas começaram a ver necessidades, outras diversas, diferentes do carro,
para a mobilidade e passaram a perceber a necessidade, às vezes, de mudar de casa, de uma residência menor para uma residência maior, de um espaço melhor para poder ter um trabalho ou Sim, home office. que começou a trabalhar em casa, né? Exatamente, o home office, trabalhando em casa. E pegaram parte desses recursos que estavam aplicados aos carros, venderam os carros e começaram a colocar isso em outros negócios, outras necessidades. E passaram a entender que é melhor o uso do que a propriedade. Perfeito. É mais fácil o uso, é mais cômodo, é menos arriscado, é menos trabalhoso, é mais ágil Você só ter ter quando vai o uso usar. do Exatamente. que a propriedade. Você ter o carro quando vai usar. Aí nós começamos a perceber o compartilhamento na locação. Sim. Quer dizer, a família, que é alguém que precisa do carro na parte da manhã e alguém que precisa na parte da tarde. Então, fácil o aluguel de um carro compartilhado. Alguém que precisa do carro durante a semana e outro precisa só no final de semana. Então, fácil de uma forma compartilhada. E passaram a entender, com essa sinergia, passaram a entender, então, a importância de pensar melhor sobre o investimento no carro, porque o carro deprecia, o carro gera manutenção, o carro gera a necessidade de pagar IPVA, o carro gera a necessidade de se preparar para poder fazer a substituição e ter uma reserva financeira ou de captar, tomar um empréstimo para poder renovar esse carro daí a um tempo. E ter o prejuízo na hora da venda do carro, né? E aí, na hora de vender o carro com a depreciação alta, aí é que assusta, porque o pessoal acha que compra, mas eu comprei por 10, e eu comprei por 100 e vendi por 80. Eu não perdi tanto dinheiro, mas só que para comprar um novo gasta 150. Exatamente. É isso aí. Exato. É porque uma coisa é o que se deprecia, outra coisa é o que o novo está subindo, Exato. e tem todos os outros custos que nós já falamos. Então o negócio está só começando aqui no Brasil. Tanto basta ver que o número de locadoras vem crescendo assustadoramente. Sim. Eu tenho aqui os números, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Número de locadoras. Em 2019, nós tínhamos 10.812 locadoras, com o KNAI principal. 2019. Em 2020, 11.053. Em 2021, 13.903. Em 2022, 17.738 locadoras. Salto. Em 2023, 20.252. Está crescendo. Então, veja bem, por que está crescendo o número de locadoras? Bom, primeiro é importante ressaltar que nós melhoramos as informações com tecnologia aplicada. Nós conseguimos ter informações mais precisas. Segundo, fala-se muito em incorporações, fusões e concentração entre as bigs locadoras, entre as maiores. Mas acontece que 90% das locadoras são micro e pequenas locadoras. Exatamente. E essas micro e pequenas atendem a nichos de mercado específicos que a big e a média e a grande não conseguem. Nem olha, nem interessa. E não tem como atender. Eles não têm braço para isso. E outra coisa, eles não têm a flexibilidade necessária. Perfeito. Exatamente. Porque uma big tem processo bem definido e eles não conseguem customizar. Quer dizer, não tem como criar uma forma diferente para poder atender tantos clientes. Sim. 66 milhões de clientes? Como é que você faz uma coisa dessa? Sim. Quer dizer, cada um você faz um contrato, você abre flexibilidade? Não, tem um padrão. E a partir do momento que você cresce, se não definir um padrão e não for muito rígido, você perde o controle do negócio. Mas o micro, pequeno e o médio consegue. Sem dúvida. E ele consegue até sem sistema fazer até numa planilha de Excel os controles, ou às vezes até numa folha de caderno ele faz os controles, em função do tamanho, é claro. Claro. Sim. O número de locadoras continuará crescendo. Mobilidade é uma necessidade para todos nós. Para todos. Ninguém vai ficar em casa parado. No entanto, nós procuramos facilidade nessa mobilidade. E procuramos, evidentemente, um custo menor com a agilidade necessária. Perfeito. O negócio aluguel de carros está só começando. Basta ver que aqui nós temos uma participação do número de carros locados em relação ao número de carros próximos muito pequeno comparado com outros países. Perfeito. Então nós temos muito o que fazer ainda, o que ser feito, mas o importante é que possamos fazer isso de forma organizada. Possamos construir isso a 4 mãos
e não com alguém que se entende, nasce doutor no negócio e aí entende que vai fazer porque vai jogar dinheiro fora, vai errar perder. E vai trazer um dano para a imagem, inclusive do próprio negócio do aluguel de carros. Exatamente. Portanto, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o negócio do aluguel de carros. Eu gosto muito disso. Eu tenho outros segmentos de atuação, mas o que eu mais gosto é esse. Paixão, né? E principalmente quando algum gerente nosso, que atua externamente com os clientes, me fala o seguinte: mas o tal cliente não quer alugar. Eu falei, marca que eu vou lá com você. E a gente sai de lá com o carro alugado. Com o carro alugado, convencendo o cliente. Que maravilha. Muito legal. Que sensacional essa conversa. A gente, infelizmente... Nós que agradecemos, a participação, Nossa, né? Foi muito legal. Foi um painel, assim, sensacional com vocês. Aprendemos muito, né? Como sempre. E o nosso objetivo é levar esse conhecimento para as pessoas, para as locadoras e para quem não conhece esse segmento. Então, eu agradeço demais, Paulo, Marco. Poxa, muito obrigado. Nós agradecemos. Muito obrigado. Valeu. Então, você que acompanha o Rental Cash, né? Siga a gente nas redes sociais, LinkedIn, no nosso site e aguarde o próximo episódio. Um grande abraço a todos.